E aí eu já quero perguntar para vocês, qual que é a diferença da baixa e da alta complexidade? Tipo, mais objetivo, assim, essa parte. Certo. Então, os imóveis de baixa complexidade, né? Eles são aquelas edificações com até 750 metros, com até 3 pavimentos, com até 190 quilos de gás. Se forem ocupações do grupo F, que tem uma lotação de até 100 pessoas, né? Para as demais ocupações, até 200 pessoas, que tenham lá até 250 litros de líquido inflamável internamente, ou 20 metros cúbicos externo. Então, são esses padrões que definem o que é um imóvel de baixa complexidade. O imóvel de alta complexidade é o que não se enquadrar naquilo ali. Eu tenho um imóvel que qualquer um desses critérios escapou, por mais que ele se enquadre em tudo, mas tem 4 pavimentos, ele já não vai ser baixa complexidade. Então, qualquer desses itens aí que sair fora, já não é mais baixa complexidade. Então, é fácil, porque eu só tenho que aprender o baixa e o alto. O que não for baixa é alta. Simples. Legal, então tem dois caminhos, exatamente. Né? E dentro do baixa complexidade, aí a gente tem as diferenciações em relação à regularização, que depois a gente vai falar. A diferença do RPCI, o RPCI simples e o PPCI. Tá, legal. E aí, ainda, no do alta tem a diferença de riscos, né? Vocês poderiam falar um pouquinho sobre isso? Quando a gente. É importante reforçar isso assim para vocês até, pessoal. A norma, uma sacada que eu gostei bastante, uso bastante, que são os fluxogramas. As INs hoje trazem fluxogramas. Quem tiver algum tipo de dificuldade, vai lá na IN 1, na parte 1, tem um fluxograma bem legal para você entender isso, né? Um losangozinho e tal, que te pergunta: possui até 3 pavimentos? Sim. Não. Que te direciona para você seguir o caminho e é bastante legal isso para quem está aprendendo, para quem está começando, né? Então, reforçando isso, ela tem lá critérios para dizer se é alta ou se é baixa, e se fugir a um desses, é alta. Fugir um desses é alta. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Um imóvel de 100 metros quadrados, um pavimento, com 100 metros quadrados ele não tem 750, é baixa. Um pavimento, ele não chega no 3, ele é baixa. Mas se ele colocar lá, imagina uma padaria com 100 metros quadrados, que ele colocar 300 quilos de gás, pronto. Ele fugiu do critério dos 190 quilos de gás. Então ele passa a ser alta complexidade. Embora ele seja pequeno, mas um dos critérios fugiu, ele passa a ser alta complexidade. Então, tendo isso em mente, né, e aí não entrando na questão de risco, quando a gente fala em risco, a gente está falando de carga de fogo, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais depois, mas de início é importante vocês entenderem isso. E isso vai direcionar, na sequência a gente vai falar, qual é o tipo de, eu costumo brincar aqui, né, qual é o remédio que vai dar. Dependendo da dor, qual é o remédio que dá? Então, se é alta complexidade, é um direcional, e aí a gente chega aqui agora, então, no ponto central do nosso trabalho aqui. Sim. RPCI ou PPCI, a definição está aqui. Alta ou baixa, já que ele vai explorar um pouquinho melhor depois com vocês. Só complementando a tua pergunta ali, em relação à atividade, tá? A gente tem baixa e alta complexidade e a gente tem atividades econômicas de baixo ou de alto risco. É importante deixar isso bem claro, porque são conceitos que fazem toda a diferença e que determinam os caminhos, né? Então, existe possibilidade de eu isentar alguma coisa de avaliação do bombeiro, por exemplo? Existe, mas ele está relacionado à parte da atividade desse imóvel, que são as atividades de baixo risco que a legislação define. Então, por exemplo, eu sou um representante comercial, né? Eu não tenho um endereço fixo, a minha empresa é um endereço de contato. Eu sou uma atividade econômica de baixo risco. É uma atividade que dispensa a avaliação do bombeiro, dispensa vistoria, dispensa qualquer projeto, né? Qualquer procedimento. É um vendedor ambulante, um carrinho de pipoca, por exemplo. Esse cara também, a norma define ele como uma atividade econômica de baixo risco. Legal. Tá? Então, são conceitos diferentes. Diferente do alto risco. O alto risco ele vai estar relacionado lá ao cara que tiver armazenamento, manipulação de pólvora, por exemplo. Combustíveis inflamáveis. Combustíveis, então, são coisas distintas e é importante a gente ter bem claro que aqui hoje nós estaremos falando a respeito dos imóveis de alta e baixa complexidade, né, que estão relacionados diretamente com a regularização dele. Se vai ser por RPCI, RPCI simples ou PPCI. E que é diferente do conceito de atividade econômica de baixo ou de alto risco. Não, legal, mas não quer dizer que todos de baixo são isentos, né? Ou não? Atividade econômica de baixo risco
O que tiver descrito lá, são uma sequência de atividades que tem descrito na norma, aquelas ali, elas isentam a avaliação do bombeiro. Mas ele está relacionado ao processo de atividade, o funcionamento que se tem lá. Ele está mais relacionado com a empresa em si, né? Vamos falar dessa forma. E até um pouco antes de entrar até, né? Exato. Isso já o alta e o baixa complexidade, ele está relacionado à edificação. Então, baixo e alto risco está relacionado com a atividade que vai funcionar lá. E alta e baixa complexidade está relacionado ao imóvel, à edificação. As características daquela edificação. É importante para quem quiser ver, quem quiser entender isso que nós estamos falando da atividade econômica de baixo risco, está lá no artigo 5 da IN 1, parte 1. Esse artigo define quais são as atividades caracterizadas como atividades econômicas de baixo risco. O exemplo aqui que nós falamos, né? Aquela empresa que registra, ela não existe fisicamente. Ela é o pintor, ela é o encanador, o autônomo, né? Tem uma série de atividades econômicas listadas ali, que vem lá da Lei Federal da Lei da Liberdade Econômica, né? Que isentam totalmente de qualquer tipo de avaliação do bombeiro. Ou seja, o empreendedor, este empreendedor que se encaixa aí, ele abre a sua empresa sem que ela precise passar por avaliação do bombeiro.